Oi, pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Entre Flores e Livros, por enquanto. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de como está a minha estante atualmente, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo. E com essa retomada eu queria mostrar para vocês enquanto ainda está arrumadinha. Nós fizemos uma geral aqui nos livros, então eu limpei toda a minha biblioteca junto com o Vida. E aí nós terminamos, né, a pintura desse lado do quarto, porque só pintamos só a metade, foi o que deu. E agora a gente falta pintar a outra metade. Mas a parte dos livros está organizado, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho e falar um pouquinho das minhas leituras. Sim, o primeiro livro lido nesse mês de janeiro, né, que passou, foi Realize Seus Sonhos Gastando Pouco, da Ana Bosch. Ela é uma YouTube e eu confesso assim que o canal não me chamou muita atenção, mas o livro e aquilo que o livro estava propondo me chamou bastante atenção e foi uma leitura muito legal de fazer. Mas para quem sabe um pouquinho de minimalismo, a gente sabe mais ou menos a ideia de onde ela surgiu essas ideias de gastar pouco. Mas eu confesso que me impressionou bastante a maneira como ela utilizou a ideia do minimalismo na vida dela e ela fez com que se tornasse real coisas que pareciam impossíveis simplesmente poupando. A próxima leitura que eu finalizei, e esse foi agora no mês de fevereiro, mais especificamente hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Gente, ela é PhD, se não me engano, em ciências sociais. Eu achei assim muito incrível a leitura dela. E para quem não sabe, eu era estudante de psicologia, agora eu estou formada, então o canal ele vai passar a ter uma pegada um pouco mais psicológica. Vou trazer conteúdos para vocês de psicologia e psicologia, gente, é minha paixão. A psicologia tem muita coisa legal para mostrar para vocês. As pessoas que têm leitura e têm essa sensibilidade para a leitura, com certeza ama psicologia e histórias e coisas assim. Então, eu vou trazer para vocês alguns resumos do que eu fiz, né, com relação a isso e com relação à psicologia em si e a abordagem que eu escolhi seguir. Então, esse daqui foi um livrinho que eu achei muito interessante e está super indicada a leitura, tá? Parece mais um livrinho de autoajuda, assim, não é psicológico especificamente, mas é um livrinho que eu consegui grifar algumas coisas que eu achei interessantes. Eu tô com uma pegada, assim, muito de escrita nesses últimos dias, então, assim, eu tenho feito resumos dos livros que eu tô lendo, então eu tô tendo um pouco mais de dificuldade para concluir leituras por conta disso, porque eu não tô simplesmente lendo, eu tô estudando os livros. E filosofia é uma coisa que me interessa bastante. Teorias filosóficas são coisa que me interessa bastante. Eu tô aqui nessa página desse livro já tem 1 milhão de anos, está na página 121, e eu comecei a usar cartõezinhos para poder fazer observações sobre os filósofos que estão sendo dito aqui, algumas coisas que eu acho importante para poder estudar sobre, e depois estar pegando só essas cartilhas aqui como se fosse um resumo para poder estar estudando e fazer uma resenha digna para vocês. Então, como eu comecei a fazer essa leitura e essas anotações posteriormente, eu já tinha lido algumas páginas desse livro e marcado muita coisa, eu estou voltando a leitura dele para poder chegar até o ponto onde eu parei, porque aqui ele fala sobre Aristóteles e Aristóteles tem umas filosofias muito legal, gente. E ele fala sobre a felicidade. Eu achei assim, o texto que fala de Aristóteles falando sobre a felicidade eu achei interessantíssimo e algo que com certeza a gente pode utilizar na psicologia. Afinal de contas, foi com a filosofia que tudo iniciou. Esse livrinho aqui, Realidades Adaptadas, do Philip Dick, foi um livrinho que me surpreendeu bastante. Eu não finalizei ele, mas eu já passei da metade dele. Tem uns contos, assim, que são bem rapidinhos e às vezes dá um nó na nossa cabeça. Apesar de nós estarmos numa época muito à frente da época escrita, assim, não tão à frente assim, porque o livro é 1900 e lá vai bolinhas. Deixa eu ver aqui se tem a, a edição. Tá dizendo aqui que esse daqui é a quarta impressão. Vamos lá. Deixa eu ver. 2012? Aqui está escrito 2012. Então, assim, tem alguns anos, né, que esse livro foi. Esse daqui é da editora Aleph. E aí tem alguns anos que já foi editado esse livro aqui. Eu tenho alguns livros do Philip Dick e eu nunca tinha lido nada de ficção científica. E eu me surpreendi porque eu gostei bastante e ele ajuda na criatividade. Gente, esses livros
que fazem a gente pensar em coisas que não são possíveis, ajuda na nossa criatividade e ela dá, como eu vou dizer para vocês, ela melhora a nossa forma de raciocínio e criatividade, porque as coisas criativas surgem daquilo que você menos espera, né? Então, é muito interessante como ele escreveu as histórias e como a gente percebe quão à frente estava, né, da situação, e tem coisas também que a gente vê aqui no Philip Dick, que a gente vê como uma realidade bem, bem atual. Essas não são leituras que eu vou dizer para vocês assim, eu vou finalizar porque eu estou numa pegada muito humanizada com relação à leitura, sabe? Então, se estou a fim de ler, eu leio. Se eu não estou a fim de ler, eu não vou me forçar a ler aquilo que eu não quero ler. Mas esse livrinho aqui é o livro da psicologia. Eu já tenho ele há milhões de anos. Desde que eu iniciei a faculdade, eu acho que eu comprei esse livrinho. Eu era louca para ter esse livrinho. Uma das edições que eu também sou louca para ter é o livro da literatura, porque eu amo literatura, né? E aí, eu comecei a fazer a leitura dele, fazer algumas marcações, e vou fazer exatamente como eu falei que ia fazer, botar uns cartõezinhos para mim poder estar estudando e fazendo o vídeo para vocês. Então, aqui nesse livro ele começa dizendo, né, falando sobre a história da filosofia, como surgiu a psicologia, porque a psicologia surgiu do questionamento, né? A filosofia é um questionamento em si. E por conta desses questionamentos é que nós evoluímos. Então, as coisas, o interesse das pessoas de saber o porquê das coisas fez com que a ciência avançasse de maneira sobrenatural, porque hoje em dia a ciência está bem avançada. Né? Se a gente for parar para poder pensar na filosofia antigamente, tem muita coisa que já atualizou e também tem muita coisa que tinha lá atrás e a gente usa hoje, coisas que são super válidas. Eu acho que tem coisas na filosofia e na psicologia que ainda precisam ser muito, muito exercidas. Esse daqui são os princípios básicos de análise do comportamento, que foi a abordagem escolhida por mim para poder exercer a profissão de psicologia. Então, eu escolhi a linha comportamental, porque é uma coisa que fala muito comigo, eu acho super válido, eu acho super eficaz com relação ao tratamento de muitos e muitos transtornos que nós temos por aí. Então, esse daqui é um livrinho tipo chave para quem faz filosofia, quem faz psicologia. Então, esse livro é um livrinho que todo mundo que faz psicologia já fez leitura. Então, eu estou fazendo umas marcações aqui nele, na realidade, remarcando, porque ele já está remarcado. E aí, eu estou fazendo outras remarcações, lendo, relendo e colocando nos cartãozinhos também para mim poder estar estudando e aprendendo um pouquinho mais. Esse daqui é um livrinho do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Foi um livrinho assim que me chamou muita atenção, porque fala de Jesus Cristo e eu sou cristã, então eu acho que eu acho não, eu gosto de fazer esse tipo de leitura, só que não é a minha leitura preferida. Então já tem um tempinho que eu estou fazendo a leitura, gente, esse marcador eu fiz com a Isabela, ó. Eu tenho um tempo já que eu estou fazendo leitura nesse livro e eu não sei o que acontece, mas livro de autoajuda não é uma coisa que flui para mim. Eu acabo tendo muita dificuldade de terminar, diferente de uma história. Se eu pego uma história para poder ler, eu acabo muito mais rápido do que um livro de autoajuda. E geralmente o livro de autoajuda é coisa que você lê numa sentada, mas eu não consigo. Não sei o que acontece comigo, não flui. Eu tenho que fazer a leitura aos pouquinhos do livro para poder conseguir finalizar, mas eu não vou forçar a leitura. Então o livrinho está aqui na pilha de leituras e quando me der vontade eu vou pegar para poder ler. Um outro livrinho que eu estou lendo aqui é A Dama Mais Desejada, que é um livro de 3 escritoras e uma das minhas escritoras de romance preferida, que é a Julia Quinn. Gosto muito da Jane Austen também, eu acho que tem uma visão muito à frente da época dela e os romances são muito fofos. E aí tem essas 3 escritoras escrevendo esse livro aqui. Eu já passei da metade... Ops, caiu. Já passei da metade desse livro, eu creio que numa sentada eu vou terminar de fazer a leitura desse livro, porque o livro está bem gostosinho de fazer leitura, já tinha um tempo que eu não fazia leitura de romance, e eu confesso para vocês que eu estava com uma ressaca literária, eu não estava conseguindo ler absolutamente nada. Mas as histórias são bem legais, e tem muita cara da Julia Quinn, porque nas histórias, em algumas histórias que ela escreveu, alguns capítulos que ela escreveu, a gente percebe a situação cômica, sabe? O cômico da história. Ela traz uma leveza na história, ao mesmo tempo que ela traz uma comédia, como se fosse uma comédia romântica, sabe? Muito interessante na escrita dela e eu gosto bastante. Então, A Dama Mais Desejada, que eu achei que fosse a história de uma única pessoa, mas não, tem vários romances dentro desse daqui, pelo que eu percebi.
O próximo livro que está aqui já está aqui há muito tempo para fazer leitura. Eu inicio e acabo nunca concluindo. É um livro tão pequeno que dá até vergonha de dizer que eu ainda não concluí essa leitura, que é Platão. É o livro de Platão, O Banquete, que nada mais é do que uma conversa entre alguns amigos e com pensamentos assim extremamente profundos. É um livro muito importante para quem faz filosofia, psicologia, ciências sociais. Então, é um livrinho bem legal para poder fazer leitura. É um livro pequeno e eu não sei por que eu ainda não consegui fazer leitura desse livro. E, por último, não menos importante, a Bíblia. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia, estou fazendo um cronograma para fazer leitura da Bíblia em um ano. E eu passei por algumas dificuldades em alguns meses, alguns problemas pessoais, que acabou assim, pulando alguns dias. Então, eu estou tendo que ler 2 dias, todos os dias, para poder conseguir chegar na data atual direitinho, né? Então, eu já estou aqui no livro de Êxodo, essa fitinha, o livro de Êxodo, e eu estou fazendo assim: eu leio o livro e leio uns salmos por dia, porque eu acho que os salmos, quando chega no livro de salmos, fazer leitura de 5 salmos, eu acho que a gente acaba lendo salmos de maneira errada, porque os salmos é uma coisa que você precisa degustar cada salmo, refletir, cada um fala de uma coisa, de repente você vai ler sobre guerra e de repente você vai ler sobre calmaria, então eu acho que são coisas que precisam ser lidas de maneira mais lenta. Então, eu estou fazendo dessa maneira, assim, da minha maneira, da maneira que eu acho que vai funcionar para mim. E aí, eu peguei como leitura, para poder ajudar nessa leitura, esse manual bíblico do MacArthur. Gente, esse manual bíblico é simplesmente perfeito. Da outra vez que eu comecei a fazer leitura, olha aqui, eu já tinha iniciado com ele. E aí eu marquei várias coisas, escrevi várias coisas. É um livro que abre muito entendimento sobre a Bíblia. Essa Bíblia aqui, todo início de capítulo, e geralmente nas Bíblias de estudo é assim, tem uma explicação sobre aquilo ali, mas é uma explicação muito abreviada. Então aqui vem dizendo qual é o propósito daquele livro, o que aquele livro que está ali, que a gente está lendo na Bíblia, se destina para gente, o que ele tem como objetivo, o que ele quer falar para gente através dessa leitura aqui, o que Deus quer falar para gente através dessa leitura. Então, eu vou estar sempre colocando para vocês no final dos vídeos dessa leitura. Eu sei que nem todo mundo é cristão aqui no canal, então as pessoas que não são cristãos vão acompanhar as primeiras leituras e as que não quiserem vão pular essa parte. Agora, aqueles que não quiserem aprender um pouco mais comigo também, nessa minha jornada de aprendizado, porque eu também estou aprendendo, então vai ficar até o final para poder saber como é que está o andamento da leitura. Então é isso, gente, um vídeo enorme para mostrar para vocês que eu não estou parada, mas eu estava com muitos outros projetos em andamento e eu não estava conseguindo dar conta de manter o canal em dia. Mas espero que vocês gostem e diz aí para mim nos comentários quais são as leituras que vocês estão fazendo nesse momento, tá bom? Se tiver indicação de leitura também, ou se já leu algum dos livros que eu citei aqui, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, que eu vou amar saber, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.